Bom dia a todos, bom dia Valesca, bom dia pessoal, bom dia Lívio, bom dia a todos, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Tivemos um problema técnico, mas deu certo. Bom dia Caio, bom dia meus amigos e amigas do JEP, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Vamos aguardar mais 2 minutinhos e nós iremos iniciar nosso trabalho. Bom dia Isaura, Bárbara, sejam todas e todos bem-vindos. Bom dia a todos. Bom dia Camila, Maiara. Vamos iniciar então fazendo uma prece nesses dias de terça-feira. Nós comecemos bem nosso estudo de hoje, nossa palestra de hoje, dando continuidade ao ciclo de palestras do ESD no Carnaval. É com muita satisfação que hoje eu me encontro aqui para conversar com vocês. Então vamos fechar nossos olhos, elevar nosso pensamento ao plano maior, rogando a Deus Todo-Poderoso, que em sua providência divina, que a solicitude que o Pai tem para com o Filho, os bons espíritos, tutelado pelo Mestre Jesus, nesse exato momento possa derramar sobre nós as energias benfazejas, trazendo paz, trazendo harmonia, trazendo tranquilidade em nossas vidas, no nosso dia a dia, e que possamos estar juntos nesse ideal que é estudar a doutrina espírita. Pedimos a Ti, Jesus, pedimos aos bons espíritos que possam nos auxiliar nesse trabalho do dia de hoje, iniciando com essa palestra. Pedimos aos benfeitores espirituais do Grupo Espírita Paulo Estevam que permita que o JEP possa continuar o seu trabalho espiritual ainda por muitos e muitos anos. Comemoramos 71 anos recentemente, um momento de grande felicidade para todos nós, trabalhadores e participantes do JEP, e que possamos continuar a beber nessa fonte divina que é o JEP, que transmite a água cristalina que é a doutrina espírita, que sacia não só a nossa sede física, mas acima de tudo a nossa sede espiritual. Pedimos, Jesus, os bons espíritos, nossos anjos guardiões, que possam nesse exato momento nos auxiliar nesse trabalho espiritual de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Meus irmãos, bom dia. Meu nome é Césio. Hoje nós vamos conversar com vocês sobre o tema Jesus Kardec para a doutrina espírita. Tivemos um problema inicial no Instagram, mas resolvemos, e o importante é que todos aqui estejam bem sintonizados nessa proposta de amor que é a doutrina espírita. Falar de Jesus, falar de Kardec para mim é algo de grande satisfação, porque sem dúvida nenhuma são dois grandes vetores, dois grandes modelos que eu devo a cada dia me espelhar no sentido de tentar me tornar melhor. E acredito que todos vocês também. A doutrina espírita, como eu sempre digo, ela é uma espécie de raio de luz que brota de um sol. Esse sol é Jesus. Esse raio de luz, que é a doutrina espírita, ela invade ambientes escuros que muitas vezes nós nos encontramos. A nossa ignorância nos leva para uma escuridão. E às vezes na nossa escuridão nós ficamos perdidos, sem propósito de vida, ficamos com uma baixa autoestima. E quando essa luz divina, essa luz que brota desse sol, que é Jesus, né? Na verdade esse sol simbolicamente representa Jesus, quando essa luz adentra nesse quarto escuro, ela nos livra da solidão, nos livra do desespero, nos livra da angústia. Então, ao passo que nós buscamos entender o Espiritismo e vivenciar acima de tudo a doutrina espírita,
acontece uma grande transformação em nossas vidas. Acredito que todos aqui que já beberam um pouco da doutrina espírita, estudaram, refletiram sobre os ensinamentos espíritas, percebem que gradativamente vão acontecendo mudanças. Não só mudanças externas, mas mudanças internas. Porque a doutrina espírita ela nos propõe realmente uma transformação moral, uma transformação dos nossos comportamentos e dos nossos hábitos. E entender a figura de Jesus e entender a figura de Allan Kardec são pontos centrais dentro do processo de entendimento da doutrina espírita. Todos nós sabemos que há 2000 anos atrás, mais ou menos 2000 anos atrás, Deus, na sua benevolência, enviou à Terra um espírito puro. Já havia, logicamente, enviado outros espíritos puros ao longo da história da humanidade. Temos a referência a Buda, cerca de 600 anos antes de Jesus. Tivemos outros também, como Hermes Trismegisto, outros também depois, como Lao Tse, como Confúcio, como antes também Krishna, como Rama, na tradição hindu. Mas Jesus representou, há 2000 anos atrás, talvez o alvorecer de uma nova era. Uma era onde a humanidade iria receber um ensinamento, onde esse ensinamento estaria desprovido de misticismo, de mistérios, de questões do sobrenatural. Ensinamentos esses que objetivavam, acima de tudo, tocar a alma humana no sentido de levá-la a uma transformação espiritual, uma transformação moral. E assim aconteceu há 2000 anos através de Jesus, quando ele nos transmitiu a sua boa nova. Boa nova essa que mexeu profundamente com aquele povo da Palestina. Muitos de nós, inclusive, estávamos lá, numa profunda ignorância, um profundo primitivismo, não só comportamental, mas acima de tudo até intelectual. Passou-os 2000 anos e a humanidade ainda não conseguiu, digamos, vivenciar, entender e compreender esses ensinamentos excelsos do Mestre Jesus. Em meados do século XIX, a espiritualidade que jamais desiste, a espiritualidade evoluída que jamais desiste da criatura humana, resolve mandar à Terra um homem, um espírito que reencarna na França em 1804, dentro de uma família de classe média, e lá ele gradativamente vai se desenvolvendo e vai se tornar um professor, um educador, não só um educador da mente, mas um educador da alma. Em uma época na França, onde existiram várias revoluções sociais, políticas e culturais, e esse homem chamado Hippolyte Léon Denis Alivaille reencarna e desenvolve-se gradativamente, sendo uma pessoa profundamente humana. Bebe dos ensinamentos de um grande educador chamado Jean-Henri Pestalozzi, é educado dentro de uma proposta, de uma perspectiva humanista, e lá, como grande aluno de Pestalozzi, após sair da escola, resolve difundir os seus ensinamentos, principalmente focando-se naquelas crianças que viviam no subúrbio da França, no subúrbio de Paris, para ser exato, que não tinham condições nenhuma de ter acesso a uma educação consolidada, uma educação que iria lhe propor um futuro digno, não só no sentido financeiro, mas no sentido comportamental. E ele, como um grande educador, procura fazer o melhor em relação àquelas crianças. Ele entendia que a educação seria o único meio de mudar o estado das coisas, o único meio de levar a criatura humana a ter uma consciência mais ampliada, a ter valores que poderiam realmente transformar a sociedade. Valores esses que teriam que ser edificados não no orgulho e não no egoísmo. Esse homem era uma pessoa afeita
ao conhecimento, afeita à ciência, afeita à filosofia, afeita a sabedoria presente nas grandes tradições religiosas da humanidade, mesmo tendo familiarmente uma inclinação à tradição cristã, ele busca estudar vários e vários outros referenciais de conhecimento. Fala-se, inclusive, os atuais biógrafos de professor Rivaí, que ele fazia parte de mais de 12 sociedades científicas. Mesmo sendo um pedagogo, ele se vinculava a várias sociedades científicas para poder entender o que era a ciência, quais eram as metodologias científicas existentes na sua época, quais eram as descobertas científicas. Fazia parte também de núcleos de intelectuais que faziam grandes reflexões sobre os sistemas filosóficos da época. Citamos aí, por exemplo, na época estava muito efervescente o positivismo de Augusto Comte, uma ideia que dizia que a ciência deveria ser colocada no altar, né, do conhecimento humano, porque a ciência seria o único caminho de resolver todos os problemas da humanidade. Infelizmente isso não aconteceu. Também sabia que estava no âmbito da filosofia, a humanidade estava vivendo uma fase onde o materialismo estava se estabelecendo. Naquela época, vários pensadores alemães, dentre eles Hegel, dentre eles também um outro que vai criar toda uma abordagem de cosmovisão da vida, chamado Karl Marx, estavam se articulando para estabelecer essa nova proposta de entendimento da realidade, uma proposta pautada no materialismo. Então, o professor Rivail, tinha esse entendimento. Entretanto, estavam acontecendo fatos na Europa que começaram a chamar a atenção dos grandes intelectuais. E esses grandes intelectuais estavam se deparando com um fenômeno que por muito tempo tentou ser silenciado nessa época, no século XIX, no século XVIII, mas principalmente no século XIX, que era o fenômeno espiritual. Nos salões da França, as mesas girantes estavam a se manifestar. O misticismo, a tendência ao sobrenatural estava estabelecida na sociedade parisiense, na sociedade de Paris, mas também em várias sociedades da Europa. Vários curiosos lotavam esses salões. E alguns amigos do professor Rivail o chamaram a atenção. E a partir de então, como ele era um indivíduo de mente aberta, foi observar esses fenômenos. Após chegar e observar esses fenômenos, ele não se convenceu de forma imediata, porque era um homem de ciência, mesmo não sendo um acadêmico, era um homem que estudava a ciência, estudava as metodologias científicas estabelecidas da época, sabia a necessidade da validação experimental, do teste, da experimentação, da análise, da comparação, da reflexão, como instrumentos para se chegar ao fato científico. E ele não se encantou de imediato. Talvez porque também, de alguma forma, tirou alguma coisa positiva do positivismo de Augusto Comte e do próprio cientificismo da ciência. Mas ele não se encantou. Mas como tinha uma mente aberta, também não se fechou e buscou então a verificar esses fenômenos. Gradativamente, observando várias hipóteses, várias possíveis verdades sobre aquele fenômeno, ele, verificando, analisando, testando, chegou a uma conclusão. Tratava-se de espíritos, tratava-se das antigas almas dos homens que morreram, os homens que morreram fisicamente e que passaram para a dimensão espiritual. Ele chegou a essa conclusão através da observação, através da análise, da comparação. E a partir de então, a sua missão na Terra se estabelece. Mas por ser um indivíduo profundamente moralizado, um homem de moral elevada, logicamente, foi assistido por vários e vários espíritos superiores. Dentre um desses espíritos, um que se intitulava Espírito de Verdade, fazendo alusão a uma passagem, inclusive, que Jesus falou nos seus evangelhos, quando ele diz que iria mandar o Consolador prometido à Terra, e esse Consolador iria trazer as explicações para que naquela época, na época de Jesus, os homens não tinham a condição de entender. E esse Espírito de Verdade, junto com outros espíritos superiores, começou a orientar todo o trabalho desenvolvido de pesquisa
de Rivalli, que depois passou a se denominar Allan Kardec, por saber, através desses próprios espíritos, que se manifestavam através de homens que tinham uma sensibilidade, mulheres que tinham uma sensibilidade extrafísica, né, uma sensibilidade paranormal, que ele, numa vida passada, havia sido um sacerdote druida, denominado Allan Kardec. E ele passa, então, a adotar esse nome para desenvolver a sua pesquisa, que objetivava entender a relação dos espíritos com o mundo material, entender as leis que regem essa relação. E a partir de então ele começa a pesquisar essa relação dos espíritos desencarnados que estavam produzindo aqueles fenômenos, não só das mesas girantes, mas das cestas de bico, que também se manifestavam através desses sensitivos, desses médios. Ele passou a observar esses fenômenos, passou a analisar profundamente esses fenômenos, até chegar a, gradativamente, junto a esses espíritos superiores, a elaborar um corpo teórico, um corpo doutrinário que se denominou por Espiritismo. Isso é muito importante também entender, porque o Espiritismo, ele é espiritualismo, porque o Espiritismo trata da realidade transcendente, fala da vida no mundo espiritual, fala que a morte não acaba com a vida. Nós vamos morrer fisicamente um dia, mas continuaremos vivendo no mundo espiritual. E ele o Espiritismo traz um detalhe, que mesmo nós estando no mundo espiritual, isso não nos proíbe de estarmos nos comunicando com os seres que estão aqui na realidade física. Então, diferentemente das tradições espiritualistas que acreditavam sim no mundo espiritual, mas que negavam a possibilidade de comunicação com o mundo físico, o Espiritismo traz toda uma explicação racional pautada em uma observação experimental, do processo experimental desenvolvido por Kardec no sentido de observar, de entender as leis que regem esse processo de comunicação. O Espiritismo traz essas respostas. E Allan Kardec, junto aos espíritos superiores, organiza esse corpo teórico. Mas ele não ficou apenas em entender essas leis. Ele percebeu que quando os espíritos eles agiam sobre o encarnado, sobre os desencarnados, existia um efeito moral dessa influência. Ou seja, um espírito pode influenciar positivamente quando as pessoas internamente buscam trabalhar as suas virtudes, mas também pode influenciar negativamente quando os seres humanos, em seus desequilíbrios emocionais, comportamentais e psíquicos, abrem a porta para as más influências. Então, o Allan Kardec, ele percebe claramente que os espíritos interferiam nas nossas vidas muito mais do que a gente imagina, porque nós ainda somos seres, nós ainda estamos como seres inconscientes de nós mesmos diante da vida. E a doutrina espírita, então, entra na esfera da filosofia quando traz o aspecto da moralidade. A moral, na época, meados do século XIX, diferentemente hoje das discussões da moral da filosofia da atualidade, a moral, na verdade, estava muito atrelada à ética. Era algo que poderíamos dizer fundido à ética. Não existia diferença entre moral e ética. Hoje existem, de acordo com os diversos sistemas filosóficos que existem da pós-modernidade, por exemplo, diferença entre moral e ética. Mas na época, a moral seria a forma que nós devemos proceder para atingirmos a felicidade. Na doutrina espírita é esse sentido. A moral nos traz a ideia de como nós devemos proceder através dos nossos pensamentos, através dos nossos sentimentos, através do nosso comportamento, para que nós possamos atingir a felicidade. E o professor Rivail, ou Allan Kardec, pesquisando as relações que os espíritos estabeleciam com os encarnados, pesquisando as influências que esses espíritos exerciam sobre os encarnados, percebeu que existia uma moral. E essa moral, por incrível que pareça, uma moral pautado na caridade, na fraternidade, no amor ao próximo, na empatia, na justiça, na tolerância, na misericórdia e outras virtudes, essa moral era exatamente a mesma moral trazida 2000 anos atrás pelo Mestre Jesus. Então podemos dizer que a moral espírita é a moral revivida do Mestre Jesus. A partir desse momento nós começamos a perceber a importância de Jesus para a doutrina espírita, porque a moral exercida dentro do espiritismo, moral essa que está estabelecida claramente
através da vivência das virtudes, está estabelecida claramente num livro fantástico que faz parte, as chamadas obras fundamentais do Espiritismo, as obras que são fundamentais para o entendimento da doutrina espírita, obras essas em número de 22, como cita Allan Kardec em seu último livro, publicado em 1869, intitulado Catálogo Racional para se fundar uma Biblioteca Espírita. Esse livro se denomina o Evangelho segundo o Espiritismo. Tenho certeza aqui que todos vocês já tiveram contato com essa obra, uma obra realmente que, quando nós entendemos, quando nós vivenciamos o ensinamento dessa obra, gera-se uma transformação profunda em nós mesmos, em termos dos nossos comportamentos, em termos dos nossos hábitos. Então, a moral espírita expressa nesse livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, traz toda uma, digamos, traz todo um instrumental de ferramentas para que a gente possa realmente ser feliz. No momento que nós começamos a vivenciar esses ensinamentos. Mas antes de lançar o Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec, na organização desse corpo teórico, já nos trazia a mesma ideia de uma forma sintética em um livro que é o esqueleto da doutrina espírita. Esse livro, sem o entendimento desse livro, nós teremos apenas uma visão capenga da doutrina espírita. Livro esse chamado Livro dos Espíritos, o Livro dos Espíritos. O livro que foi ditado por milhares de espíritos, as informações transmitidas por esses milhares de espíritos através de diversos médios, onde lá o professor Rivail, codinominado Allan Kardec, ele analisa essas informações, ele compara, ele verifica através de um método, do método experimental, modificado, com algumas aplicabilidades, alguns critérios que ele desenvolve, e a partir dessa elaboração desse livro, da sua terceira parte, chamada Leis Morais, ou lei, nós vamos ter também o resumo da moralidade espírita, em 10 leis, onde a 10ª lei sintetiza as outras 9 leis. A lei de amor, justiça e caridade sintetiza as demais leis. Quando o indivíduo vive essas leis morais, que estão lá definidas como roteiro no Livro dos Espíritos, na sua terceira parte, o indivíduo atinge a chamada perfeição moral. Característica essa dos espíritos superiores. Nessa mesma obra nós temos, entre a questão 100 a 113, a chamada escala espírita, que coloca em ordens o nível de elevação espiritual dos espíritos que Allan Kardec entrou em contato e verificou. Então, a perfeição moral é característica de espíritos que não são mais espíritos como nós, ainda apegados à materialidade, regidos ainda pelas paixões inferiores, pessoas que são suscetíveis a milindres, pessoas que são suscetíveis a momentos de desequilíbrio em virtude da sua infantilidade emocional e psicológica. Então a perfeição moral não é característica desse nível, certo? Que nós ainda nos encontramos, mas nós estamos buscando sair disso através do entendimento, da compreensão mais profunda dos ensinamentos espíritas. A perfeição moral é característica da segunda e da terceira, da primeira e da segunda ordem dos espíritos, que é a dos bons espíritos e dos espíritos puros. Então, quando nós começamos a ver, por exemplo, um espírito que manifesta em vida a moral, no sentido de promover o bem das pessoas, de promover o crescimento, a evolução emocional e psicológica das pessoas, nós estamos diante de um bom espírito. E assim foi Jesus. Jesus realmente foi um diferencial, para a humanidade. Foi um divisor de águas, podemos dizer assim, porque Jesus representa a síntese completa de todas as virtudes humanas. Amor, caridade, fraternidade. Jesus não julgava, Jesus não era orgulhoso, Jesus não era egoísta, Jesus não era maledicente, Jesus não era invejoso, Jesus não era caluniador. Felizmente nós ainda temos esses elementos em nós. Jesus não era mesquinho, Jesus não era, digamos, mentiroso, Jesus não traía, Jesus não enganava, Jesus não queria o poder, Jesus não se colocava acima dos outros. Felizmente nós ainda temos esses elementos. Então Jesus representa para nós espíritas
a síntese daquilo que nós entendemos como perfeição moral. Logicamente que entender Jesus ainda nos foge, porque Jesus é alguém que tem uma característica psicológica, emocional e comportamental que ainda nos foge do nosso entendimento, porque a nossa mente finita, né, não pode entender um ser com tendências a manifestar as potencialidades infinitas, né? Então, nossa mente finita é restrita. Então, quando nós estudamos autores que falam sobre fazem uma análise da psicologia de Jesus, por exemplo, um brasileiro muito interessante chamado Augusto Cury, né, que faz análise da inteligência do Cristo. O próprio Augusto Cury, que foi um grande estudioso, é um grande estudioso do comportamento humano, do comportamento dos hábitos humanos, ele coloca lá que é impossível você entender o Jesus na sua completude. Se você vai, por exemplo, pegar um grande estudioso da história de Jesus, que foi Albert Schweitzer, também um espírito superior que reencarnou no planeta Terra e viveu na África, um médico alemão, né, que buscava ajudar aquelas criaturas que não tinham recurso nenhum na Alemanha, viveu lá. Quando você estuda Albert Schweitzer, você vai ver que Albert Schweitzer também diz que é impossível você ter a visão completa. No nosso nível é impossível você ter uma visão completa da personalidade de Jesus. Porque Jesus está além da nossa compreensão. Em termos de comportamento, em termos de conduta, em termos de hábitos, em termos de inteligência. Então Jesus para nós espíritas realmente é um sol. É um sol que quando nós nos aproximamos dele, a escuridão ela vai se dissipando. Nosso clareamento consciencial vai se estabelecendo. Então, quanto mais próximos nós estivermos de Jesus, nós estaremos mais, digamos, conscientes do nosso papel diante da vida, diante de nós mesmos. Mas estar perto de Jesus não é apenas um processo religioso, né, de condicionamentos. Né? Ou seja, não é só você acreditar em Jesus. Não é só você ler a Bíblia ou se tornar um profundo conhecedor do Evangelho segundo o Espiritismo. Estar perto de Jesus é viver Jesus. É aquilo que está na obra, que é exercer a vida espírita, né? É acreditar, é sentir e manifestar através dos seus comportamentos, dos seus hábitos nas relações. É fundamentalmente viver Jesus nas relações. É ser empático, é ser tolerante, é ser humilde, é ser amoroso, é vencer realmente a si mesmo, vencer as suas próprias más inclinações. Então a doutrina espírita, quando nós estudamos a figura de Jesus e buscamos nos aproximar de Jesus como esse sol que nos ilumina e que ilumina os outros, nós nos tornamos agentes ativos dos ensinamentos de Jesus, através da caridade. Como foi Chico Xavier, por exemplo, um homem que procurou viver na simplicidade integralmente a Boa Nova. Como nós percebemos também na figura de Divaldo Pereira Franco, na Mansão do Caminho. Quem nunca visitou a Mansão do Caminho, eu recomendo, visite a Mansão do Caminho. Com certeza você vai sair impactado, né, daquele lindo trabalho desenvolvido pelo Divaldo Pereira Franco. Uma pessoa que busca viver gradativamente os ensinamentos do Mestre Jesus. Como tivemos também no passado, Bezerra de Menezes, que viveu, também buscou viver os ensinamentos de Jesus dentro da sua própria proporcionalidade, porque cada ser vive esses ensinamentos de acordo com o seu nível de consciência. Logicamente que como nós somos seres que estamos no planeta Terra, nós ainda temos dificuldades, mas muito importante perceber que cada um vive de acordo com sua capacidade, com o seu nível de consciência, né? Conforme nós vamos nos esclarecendo, talvez nós vamos conseguindo viver mais integralmente esses ensinamentos. Então, ser espírita, viver o espiritismo, é se aproximar do Mestre Jesus. E quando olhamos para Allan Kardec, o professor Rivail, nós vamos ver que ele fez isso. Ele viveu integralmente os ensinamentos de Jesus, da sua forma, da forma como ele tinha condição de viver. Quando a gente estuda, por exemplo, as obras organizadas por ele mesmo, em conjunto com os espíritos superiores, nós temos um conjunto de obras que representa o corpo mais volumoso da obra dele, chamado Revistas Espíritas, que são 12 volumes, que vão de 1857 até 1860. Em janeiro de
1857, o primeiro periódico, até o último periódico, que vai a dezembro de 1869. Quando a gente estuda essas revistas espíritas, que ainda são obras profundamente desconhecidas para os espíritas, porque nós espíritas, infelizmente, ainda nós não buscamos mergulhar nas obras organizadas por Allan Kardec. Obras essas que são as bases para a estrutura do prédio espírita. Então, nessas obras, revistas espíritas, nós vamos ver lá, por exemplo, os espíritos superiores chamando Kardec de mestre, ou seja, Kardec, professor Rivaí, tratava-se de um espírito superior, não um espírito imperfeito como Césio, como outros que existem por aí, era um espírito superior. E por ser um espírito superior, ele vivia não só os ensinamentos técnicos detectados na sua pesquisa, mas vivia, acima de tudo, essa moral, porque entendia que a moral era a única forma de se atingir a felicidade e fazer os outros também felizes. Então, Rivail ou Allan Kardec viveu os ensinamentos de Jesus. E ao passo que nós vamos mergulhando nas revistas espíritas, nós vamos ver, inclusive lá, vamos descobrir que o Espírito de verdade, que foi aquele Espírito mandado por Deus à Terra, junto com outros Espíritos, para semear a doutrina espírita no planeta Terra, com a ajuda desse outro Espírito superior chamado Allan Kardec, Rivail ou Allan Kardec, o Espírito de verdade era Jesus, tá certo? E nós vamos perceber que esse Espírito de verdade, que era Jesus, tratava-se de um espírito puro, como está lá na escala espírita, um espírito que representa o mais nível de elevação dos espíritos superiores. Então, Kardec era um espírito superior que tinha um guia espiritual, que era o espírito de verdade, que era Jesus, que era um espírito puro. Então, observemos aí que a doutrina espírita ela foi organizada na Terra não por espíritos imperfeitos. Não que os espíritos imperfeitos não possam ter contribuído, nós como espíritos perfeitos, nós não possamos ter contribuído também com o desenvolvimento do espiritismo, claro que sim. Mas a base, a estrutura fundamental do espiritismo não veio por espíritos imperfeitos, vieram por espíritos superiores, sobre a égide de um espírito puro chamado Jesus, que era o espírito de verdade e que era o guia espiritual de Allan Kardec. Então, quando nós olhamos a figura Allan Kardec, quando nós olhamos a figura professor Rivail, nós vamos ver que ele, desde o início, desde a sua formação educacional, após se tornar professor, ele sempre foi um indivíduo profundamente preocupado com a humanidade, preocupado com o próximo. Promoveu vários movimentos relacionados à educação de crianças que não tinham recursos. Depois de se tornar espírita, depois de estudar a doutrina espírita, organizar o corpo teórico da doutrina espírita, continuou promovendo ações maravilhosas diante do próximo. Nós vamos ver, por exemplo, quem estudar um pouco o movimento espírita da França nesse período de Allan Kardec. Hoje nós vivemos uma fase maravilhosa, que é a fase onde grandes pesquisadores da historiografia do espiritismo, a historiografia da fase Allan Kardec, estão trazendo dados maravilhosos sobre a vida e a obra de Allan Kardec. E eles citam, por exemplo, que a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que foi a primeira sociedade espírita do mundo constituída com regimento, promovia ações em hospitais, em locais onde existiam os ancenianos, promovia ações de auxílio àquelas criaturas que estavam lá no meio da rua, passando fome. Então, promovia ações. Não que se tornou uma instituição filantrópica, uma ONG, nada disso. A Sociedade Espírita de Paris não era uma ONG, mas mesmo assim os seus membros promoviam ações de caridade fora das portas da casa espírita. Não só dentro, mas fora também das portas das casas espíritas. Então, observemos que nós, como trabalhadores de Jesus, que é um modelo de amor e de justiça, nós procuramos viver esses ensinamentos não apenas dentro da casa espírita, mas também fora da casa espírita. Um grande pensador espírita, considerado por Emmanuel o melhor método que mediu Kardec, denominou esse indivíduo como, Emmanuel denominou esse indivíduo como o melhor método que mediu Kardec, chamado José Plano Pires, dizia que o espiritismo ele tem que ser desenvolvido através de um projeto cultural.
Ou seja, o espiritismo ele não pode ficar apenas preso às portas da casa espírita. Ele tem que ser levado para também fora das casas espíritas. Na casa espírita nós adquirimos força, nós nos tornamos, nós temos a oportunidade de nos educar através da luz do pensamento espírita, através dos trabalhos espíritas que são promovidos dentro da casa espírita. Mas, quando nós nos educamos, nós nos trabalhamos, nós nos esclarecemos, nós vamos para fora da casa espírita, difundir com ordem, com organização, né, de forma, através de um bom senso, os princípios espíritas. Então observe que um trabalho cultural da doutrina espírita, ele tem que ser desenvolvido, ele tem que ser adquirido. Nós temos que adquirir primeiramente as bases do conhecimento espírita dentro da casa espírita, para podermos fazermos fora da casa espírita. Quando acontece o inverso, nós podemos nos deparar com problemas. Um grande problema que a gente tem que perceber é o seguinte, que nós não estamos brincando apenas com os seres encarnados, nós não estamos só interagindo com os seres encarnados. Os desencarnados, nós estamos interagindo constantemente também. Mas o que vai nos dar força para lidar, inclusive, com os desencarnados, força moral, é o bom entendimento da doutrina espírita, o esclarecimento da doutrina espírita. Isso só advém através do estudo, né, do entendimento dos seus princípios. Pegamos lá na introdução do livro dos médiuns, Guia dos Médiuns Evocadores, no primeiro parágrafo da introdução, Allan Kardec falando sobre os escolhos da doutrina espírita. Quando ele percebeu o estado de coisa que ele observava diariamente, adivinha da ignorância dos seus simpatizantes, dos seus adeptos, diante os princípios dessa ciência. Então, quando nós somos ignorantes dos princípios que norteiam a doutrina espírita, nós vamos passar por escolhos. E esses escolhos podem ser gerados, podem ser estimulados pelos espíritos inferiores desencarnados, que quando nós estamos fora da casa espírita, olham para nós como seres desprotegidos, seres profundamente ignorantes e inconsequentes, que manifestam, estão fazendo atos supostos de caridade, mas são atos apenas para, digamos, sanar a sensação de certos débitos do passado, certos débitos, né, que não foram ainda ressignificados. Então, nós temos que vivenciar a caridade, a fraternidade, sempre estando alicerçado no discernimento e do conhecimento. Então, fazer caridade com conhecimento e discernimento, e não fazer caridade por fazer caridade. Então, quando nós olhamos, por exemplo, a proposta da doutrina espírita, esse corpo teórico trazido pela obra que foi organizada por Allan Kardec, nós vamos perceber que a doutrina espírita ela tem que ser vivenciada também com discernimento, com autorresponsabilidade. E aí, quando nós olhamos Allan Kardec, a vida e a obra de Allan Kardec, vemos a vida de Rivali e a vida de Allan Kardec, nós vamos ver que ele sempre foi um indivíduo que buscava viver a moral, né? Pregava isso no seu trabalho e tinha, inclusive, a ascensão sobre outros, né? Na Sociedade Parisiense dos Espíritas, nós vamos ver como o Kardec tinha uma ascensão sobre os médiuns que lá vivenciavam o dia a dia dessa sociedade. Médiuns esses, inclusive, que participaram na construção das obras fundamentais do Espiritismo. Então, existia uma ascensão moral, porque Kardec realmente era um ser de elevada moral. E aí nós vamos ver, por exemplo, como ele realmente manifestou os ensinamentos de Jesus na prática, né? Esses ensinamentos que nós temos que tentar nos aproximar cada vez mais e vivenciá-los. Na casa espírita nós temos N oportunidades de trabalhar, de se desenvolver, e para isso nós precisamos ter coragem de mudar, né? Mudar os nossos hábitos. Às vezes fora da casa espírita nós somos profundamente arrogantes, profundamente vaidosos, profundamente orgulhosos. Quando nós pisamos na casa espírita, é uma oportunidade de nós olharmos para trás e pensarmos assim: será que eu quero manifestar isso aqui dentro? Será que aqui dentro eu não tenho uma oportunidade melhor, mais ampliada, de me refazer, de me reconstruir e deixar esses defeitos para trás? Então, a casa espírita, toda vez que a gente pisar na casa espírita, vamos refletir sobre isso, né? Vamos refletir se nós não temos ali naquele momento a condição de reverter esse quadro que às vezes nós manifestamos até inconscientemente.
Às vezes o ser humano, ele manifesta certos comportamentos, né, de forma até automática. É como se fosse um autônomo, né, um indivíduo que é agressivo, é orgulhoso, é vaidoso, mas ele não percebe muitas vezes que ele está ferindo os outros, que ele está gerando um estado de caos diante das suas próprias relações. Então, quando a gente entra na casa espírita, é uma oportunidade maravilhosa de olhar para isso e tentar mudar isso. Aprender a escutar mais, aprender a lidar com ideias diferentes da sua, lidar com humildade. Então, quando alguém fala uma coisa que você não concorda, você escuta, cala, em vez de agredir, em vez de manifestar o seu ego, o ego de vaidade, querendo ser o dono da verdade. Você escuta. E você tira aquilo que é bom, se tiver bom, daquelas palavras. E você tira o que é ruim e não armazena, mas deixa para lá. Entende que o outro, assim como você, tem limitações. O outro, assim como você, tem uma visão parcial da realidade. Por mais conhecimento que a pessoa tenha, né, ela ainda tem uma visão parcial da realidade. Me lembro muito de um grande cientista chamado Erwin Schrödinger, né? Erwin Schrödinger, que foi um dos chamados pais da mecânica quântica, que era um indivíduo também que, para mim, era um espírito superior, não, assim, não era um espírito imperfeito, mas assim, era um indivíduo realmente que manifestava grandes virtudes. Quem já leu a biografia dele vai entender o que eu estou dizendo. O Ernst Schenck dizia que toda vez que ele entrava em um ambiente onde existiam vários físicos que estavam discutindo as diversas teorias relacionadas à ideia da mecânica quântica, ele via ali muita vaidade, né? Ele via ali as pessoas se colocando como deuses, né? Acima da realidade, porque esses indivíduos que estudavam esses formalismos matemáticos aplicados à realidade, estudavam coisas que a grande maioria dos seres humanos não estuda, não tem condição de estudar por não ter, digamos, uma base mais consolidada em matemática, uma matemática avançada. Então eles se colocavam acima. E o Ernst Schenck olhava para eles e dizia assim, poxa, se eles entendessem que esse hábito, esse comportamento é um comportamento profundamente equivocado, com certeza o que eles estão discutindo, eles teriam um maior esclarecimento. Como eles são muito vaidosos, eles acabam não se fechando ao próprio esclarecimento que é gerado através da discussão. Então observe, às vezes a gente entra dentro da casa espírita e começa a promover discussões, brigas. Não que nós não podemos discutir saudavelmente um assunto, tá certo? Isso é importante para, digamos assim, o aperfeiçoamento das ideias, tá certo? Mas que essa discussão não seja jamais gerada pela vaidade, pelo orgulho de se colocar como o senhor da verdade, mas como a discussão no sentido de sermos conjuntamente, de forma corporativa, né, corparticipativa, agentes de algo que vai se desenvolver, né? Então, às vezes você olha para um lado, o irmão olha para o outro lado, e quando junta os dois ângulos de visão, você tem um ângulo de visão maior, mas nunca no sentido de brigar por vaidade. Então, quando nós colocamos o pé na casa espírita, vamos lembrar desse sol que é Jesus. Vamos pensar também na figura que foi Allan Kardec, né? Que ainda é muito desconhecido, inclusive, para os espíritas, né? Os espíritas estudam outros autores, mas não mergulharam na vida, na obra desse grande espírito superior que foi Allan Kardec. E que nos traz um norte, no sentido de nós nos desenvolvermos moralmente, à luz dos ensinamentos do Mestre Jesus. Porque Kardec e Jesus, dentro do contexto dessa obra, são dois entes que estão integrados. Você não consegue separar um do outro. Porque a doutrina espírita, ela é construída com base nos ensinamentos morais de Jesus, mas com base de toda a articulação da busca do conhecimento que Allan Kardec desenvolveu junto aos espíritos superiores. Então, nós diríamos que a doutrina espírita ela é gerada por três vetores: Jesus, Kardec e os espíritos superiores. Certo? Esses três vetores elaboraram todo esse corpo teórico fundamental, a base fundamental para que hoje nós estejamos aqui, reunidos, conversando remotamente através da internet, através das mídias sociais. Então, observem como é importante termos Jesus em nossa vida dentro da doutrina espírita,
temos Jesus como guia e como modelo. Então, quando nós entramos na casa espírita, nós tentemos vivenciar, acima de tudo, esse guia, esse modelo, sendo mais caridoso, sendo mais humilde. E quando nós saímos da casa espírita, nós devemos levar isso. Não acaba dentro da casa espírita, mas fora da casa espírita principalmente. É onde nós temos os nossos desafios. Então, meus amigos e amigas, Jesus é o sol, certo? A doutrina espírita é o raio de luz que nos tira da nossa própria escuridão. Mas para isso nós temos que ter força de vontade em querer mudar, tá certo? Em querer sair dessa bolha que nós às vezes nos revestimos, uma bolha egocêntrica, autocentrada, uma bolha que nos leva a ser egoístas, orgulhosos, vaidosos. O Espiritismo nos conclama colocarmos a mão na massa, diante não só ao próximo, mas acima de tudo, diante a nós mesmos. Então, a doutrina espírita nos ensina realmente a que nós nos tornemos seres mais humildes, ou seja, nos colocando no nosso verdadeiro tamanho, nem mais nem menos. Toda vez que a gente quer ser demais, né, e rebaixa o outro, a gente está sendo menos. Então, todo indivíduo que quer ser muita coisa e rebaixa o outro, na verdade ele é pequeno. Mas todo indivíduo que se vê no seu real tamanho e busca levar o outro a um crescimento, a um desenvolvimento, esse se torna grande. Então, que nós gradativamente nos tornemos grandes espiritualmente, amando ao próximo, nos relacionando saudavelmente com o próximo, motivando o próximo a se desenvolver, a se aperfeiçoar, motivando ao próximo a viver o bem, motivando ao próximo a ser caridoso, a ser fraterno. E esse próximo não é só dentro da casa espírita, mas também fora da casa espírita. Dentro da casa espírita talvez seja mais fácil, porque as pessoas só falam em coisas boas, né? A maioria só fala coisas boas. Mas às vezes nós encontramos dentro da casa espírita também um processo patológico. Pessoas que estão assumindo funções não pela causa, mas por si próprio. Querem se tornarem lideranças dentro da casa espírita por vaidade, né? Se colocar acima dos outros, para humilhar os outros. Então esses não entenderam o espiritismo. Ou seja, às vezes o indivíduo está há 10, 20, 15 anos e ainda a ficha não caiu. Certo? Ele continua ainda cristalizado numa ideia equivocada de poder, achando que poder é você ser um vice-presidente, ou você ser um coordenador, ou ser um monitor de ética. Isso não é poder, isso é, digamos, oportunidade de trabalho, de autotrabalho. Então, quando você vai ser um trabalhador da casa espírita, é uma oportunidade de você se autotrabalhar, de você ajudar o outro, mas acima de tudo se autotrabalhar com relação ao orgulho e o egoísmo, com relação à vaidade. Então, o trabalho espírita, ele burila, né? Ele lapida, né? Internamente, quando você se torna consciente. Então, eu sou um trabalhador espírita, vou agora, por exemplo, ser um facilitador de ESD, e lá no facilitador de ESD, se ele se trabalha, ele vai conseguir muitas vezes, né? E muitas vezes aprender com os participantes que estão falando. O participante fala uma coisa aqui que você nem pensou, nunca pensou. E uma coisa, às vezes, que está relacionada com a vida dele. E aí você começa a olhar para aquilo ali e diz, poxa, que coisa bacana eu estou tendo agora, é uma oportunidade maravilhosa de escutar isso, e isso serve para mim, no sentido de me transformar. Então, o trabalho espírita é uma grande oportunidade concedida por Deus e os espíritos superiores para que a gente possa se trabalhar. Meus amigos e amigas, não fujam do trabalho, certo? Porque vocês estão fugindo da oportunidade de se trabalhar, certo? A casa espírita recebe vocês para trabalhar, procura orientar vocês para um trabalho sadio, mas a casa espírita sempre coloca, e está na obra organizada por Kardec, se você estudar, por exemplo, o Livro dos Médiuns, Guia dos Médiuns Evocadores, na sua primeira parte, vai estar lá expresso claramente que a doutrina espírita, no aspecto prático, ela advém da sua da base de compreensão teórica dela. Então, se você compreende bem a base teórica da doutrina espírita, você vai ser um excelente, você tem tudo para se tornar um excelente trabalhador na prática. Mas quando você não entende bem essa base teórica, você pode distorcer a prática, você pode levar
a doutrina espírita na prática, não para a doutrina espírita, mas para uma outra coisa. Então, que a gente procure estudar a doutrina espírita, entender que essa teoria espírita é um espelho para que a gente possa se enxergar, né? A teoria espírita vai trazer lá a reflexão sobre o egoísmo, ela vai trazer a reflexão sobre a justiça, a injustiça, né? Ela vai trazer a reflexão sobre a tolerância, a intolerância, sobre a caridade e a não caridade, sobre a vaidade, sobre as mentiras. Então ela vai trazer várias reflexões grandiosas sobre os defeitos morais que muitas vezes estão estabelecidos na nossa personalidade. Quando a gente entende, a gente começa a diluir esses defeitos gradativamente. E a gente começa a vivenciar as virtudes. O que importa é vivenciar essas virtudes. O que importa é que nós realmente exerçamos o amor que a doutrina espírita nos ensina através dos ensinamentos do Mestre Jesus. Então, meus amigos e amigas, que nós busquemos estudar mais, refletir mais sobre essas duas grandes figuras, Jesus e Allan Kardec. E além de refletir, que a gente possa vivenciar todos aqueles ensinamentos morais excelsos que essas figuras nos ensinam no conhecimento espírita, através do conhecimento espírita. Então fica aqui o meu abraço, vamos fazer uma prece para encerrar a nossa palestra. Agradeço a cada um de vocês. Hoje nós tivemos mais de 100 pessoas aqui no Instagram e que possamos continuar unidos nesse ideal de viver a doutrina espírita de forma humilde, de forma autêntica e de forma ativa perante o trabalho em prol do bem. Que assim seja, graças a Deus. Vamos fazer a nossa prece. Vamos fechar nossos olhos, elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus, agradecendo a Ele, aos bons espíritos, e que possamos estar unidos nesse ideal de seguir a doutrina espírita como uma grande oportunidade de transformação interna que ela nos proporciona. Que Jesus, nosso Mestre, esteja sempre diante de nós como esse sol, para nos iluminar, para nos fortalecer diante das adversidades. Pedimos a proteção do nosso anjo guardião agora e sempre, que assim seja. Hoje, às 20 horas, nós vamos ter uma outra palestra aqui no Instagram com o nosso irmão Aníbal. Então, todos estão convidados a participar. Um grande abraço e fiquem com Deus. Bom dia a todos.